Olá, paz do Senhor a todos que acompanham esta nossa live. O objetivo principal destas lives que a gente tem promovido já há um bom tempo é para lhe ajudar a potencializar o teu conhecimento bíblico, como também despertá-lo com relação à necessidade de fazer uma pesquisa mais aguçada e mais profunda dentro do campo das ciências teológicas. E eu estou recebendo aqui o pastor Israel, vocês já sabem quem eu sou, né? Sou o professor Wilson Amaral, coordeno a Escola Teológica Bet Shalom e comecei recentemente também coordenando o Seminário Batista Livre aqui em Angola, na cidade de Luanda. Em termos de formação, eu tenho mestrado em Ciências Teológicas pela Faculdade de Integração Teológica e também tenho uma pós-graduação em Interpretação Bíblica. E sendo assim, eu tenho atuado em disciplinas como História da Interpretação Bíblica, tanto no Antigo como no Novo Testamento, bem como na História da Teologia Cristã, e também tenho pegado disciplinas de hebraico bíblico, Teologia da Pregação, pouco. Mas aqui eu quero dar as devidas honras ao pastor Israel Miranda, que é um convidado especial, um grande amigo. Pastor Israel, seja bem-vindo a esta live. Querido professor Wilson, muito obrigado. É um grande prazer poder dialogar contigo e com os irmãos também, de forma geral, que estão nos acompanhando. E muito obrigado pelo convite generoso para termos um tempo juntos e conversarmos um pouquinho sobre pregação e proclamação do Evangelho e por aí vai. Boas, então, pastor Israel. A nossa proposta aqui, queridos, nós estamos lançando imersão à pregação bíblica justamente porque temos verificado muitas deficiências naquilo que é a pregação bíblica. Sabemos que pregação é um ministério muito sério, que o apóstolo Paulo, inclusive, chama atenção a Timóteo em 2 Timóteo 4, versículo 2, sobre a necessidade de Timóteo se comprometer seriamente com o ministério da pregação. O apóstolo Paulo diz: pregues a palavra, inste a tempo, fora de tempo, redargue-as, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. E posteriormente o apóstolo Paulo vai oferecer um fundamento escatológico para tal. Ele diz que virão homens que tentarão, em vez de se apegar à verdade, vão querer se apegar às falsas doutrinas. Mas, enfim, a nossa tentativa nessa imersão à pregação bíblica, o pastor Israel vai pegar o Antigo Testamento, ensinando aqui aos irmãos como pregar no Antigo Testamento, vai ensinar algumas técnicas e alguns métodos importantíssimos para pregar de forma eficaz no Antigo Testamento, e eu vou pegar o Novo Testamento, passar algumas técnicas, algumas lições com relação à pregação no Novo Testamento. E nesse primeiro contato, nessa live de hoje, o que nós gostaríamos de fazer é lançar os fundamentos iniciais da pregação bíblica, a necessidade de se pregar, tendo como base, tendo como fundamento o texto bíblico, uma vez que nós vivemos num contexto onde existem pregadores que, mais do que pregar a palavra, partem mais do pressuposto de se autopromoverem no altar, e nós gostaríamos de promover essa live para ajudar os irmãos no que concerne ao ministério da pregação bíblica. Pastor Israel, na tua visão, e no teu ponto de vista, qual definição darias aqui para os nossos queridos com relação à ideia de pregação? No teu ponto de vista, o que é pregação no contexto evangélico? Boa. Pregação, na minha percepção, é a proclamação da palavra de Deus, nesse caso a homens, a seres humanos, que é feita por homens sob a missão de Deus. Essa proclamação da palavra de Deus, que é feita por meio de homens, para homens, que estão sob essa missão do Senhor Jesus e nosso Pai, é de certa forma o meio que o próprio Deus ordenou para quê?
para que a sua revelação fosse transmitida ao mundo perdido. Podemos também dizer que a pregação ela acaba servindo como esse meio, digamos, a palavra pode não ser essa, mas oficial. Para quê? Esse meio oficial de graça para a edificação, por exemplo, da igreja, fortalecimento do corpo de Cristo, e alcançamos os perdidos. A Escritura diz que Deus decidiu nos salvar pela loucura da pregação. Portanto, quando pensamos em pregação, e aqui entra a pregação bíblica, nós estamos a falar da proclamação da revelação de Deus às pessoas. Entretanto, essa pregação, quando a gente olha para o texto bíblico, aquilo que nós estamos a chamar de proclamação, que é a pregação, no texto bíblico, é o querigma. E o querigma no texto bíblico, no Novo Testamento, é, por exemplo, a pregação da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E como diz Charles Dodge, o querigma é a proclamação da morte e ressurreição de Jesus através da Escritura. E aqui, através da Escritura, é o Antigo Testamento que Dodge está trabalhando. Isso é interessante, porque nos ajuda a perceber o quanto tanto o Senhor Jesus Cristo prega, como os seus discípulos pregam quem? O Evangelho, no caso, Cristo Jesus, sua pessoa, sua obra, através da Escritura, digamos, através do Antigo Testamento. E isso é interessantíssimo para aquilo que a gente poderá trabalhar lá na frente sobre pregação a partir do Antigo Testamento, já mostrando que no texto bíblico, pregação, independentemente do contexto que você for pregar, precisa estar centrada em Cristo, precisa estar centrada no Evangelho, não importa se é no Novo ou no Antigo Testamento. Então, a pregação é essa proclamação da palavra de Deus para a pessoa, para os homens que estão ali, quem está pregando sobre essa missão do Senhor. Também podemos ainda pensar que pregação não é apenas o que é algo que a gente poderia considerar como mais um dos elementos do cristianismo. Sabe? Então, é só mais uma coisinha ali que a gente faz. Não. Pregação, na verdade, é parte essencial do cristianismo e, de certa forma, a falta dela esvaziaria o cristianismo. Quem trabalha muito bem isso é o John Stott, no seu livro Eu Creio na Pregação. Stott trabalha a ideia de que a pregação confere autoridade ao cristianismo. Digamos, cristianismo sem pregação é um cristianismo sem autoridade. Agora, mas como assim sem autoridade? Sem autoridade, por quê? Porque é a pregação que vai fazer o quê? Que vai anunciar aquilo que é central no cristianismo, que é a revelação de Deus. O que faz da pregação algo que confere autoridade ao cristianismo é o fato de que a pregação deve ser o quê? Bíblica. É a beleza, é a inspiração, é o poder da escritura, a autoridade da Escritura que confere essa autoridade à pregação. É por isso, então, que o nosso delimitador enquanto pregadores é o texto bíblico. Porque é o texto que dá essa autoridade à pregação, que simultaneamente dá autoridade ao cristianismo. Porque sem ela, o cristianismo está praticamente esvaziado. Então, pregação é esse elemento quase que central. É por causa disso que a gente olha para o cristianismo e da reforma para cá a gente percebe que o púlpito está geralmente no centro da igreja. O púlpito ali no centro não é só estética. É estética porque a estética, a imagética comunica alguma coisa. Comunica o quê? A centralidade da pregação no cristianismo. Calvino fazia muito isso e os reformadores têm pensado que um dos elementos para percebermos se uma igreja é verdadeira ou não é a sua pregação. Para vermos como a pregação é esse elemento importante ali no contexto do cristianismo. E aí, enquanto o pastor Israel pegava nessa questão da centralidade da pregação, tendo como base e fundamento Cristo, me remeteu a uma matéria do John Ian. Ele partiu do pressuposto de que Cristo está presente em toda a Bíblia. Ele faz uma divisão, ele diz que
a lei refere-se ao fundamento da chegada de Cristo, os livros históricos fazem alusão à preparação pela chegada de Cristo, os livros poéticos fazem referência ao anelo pela chegada do Messias, os livros proféticos fazem alusão à certeza pela chegada do Messias, os evangelhos é a propagação do Messias, o livro de Atos refere-se à divulgação do Messias e as epístolas, então, é a interpretação e aplicação dos ensinamentos do Messias, e o livro de Apocalipse, a consumação do Messias. De fato, essa observação é muito fundamental. O apóstolo Paulo, em termos aqui de definir um texto bíblico, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, diz: pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1, 12, ele diz: quando fui ter convosco, o que mais eu quis saber é justamente a respeito de Cristo, o varão crucificado. Então, esse tópico é muito fundamental. Até que na história da interpretação bíblica há um conceito muito recorrente, que é a questão de Cristo como a chave hermenêutica do texto bíblico. Lutero se debruçou a respeito disso. Os antioquenos da escola de Antioquia, que desenvolveram um método gramático histórico, né? Não obstante, esse método se materializou no século XVII com Ernest Mach. Já existem indícios do método gramático histórico e eles já usavam essa questão de Cristo como a chave das Sagradas Escrituras. Então, a centralidade de Cristo na pregação é um aspecto muito fundamental. E eu até também queria ainda consolidar algumas ideias aqui nessa fase inicial. Estamos a tentar inserir os fundamentos da pregação bíblica, dizer que estudos cuidadosos do Novo Testamento sugerem que existem mais de 221 referências à pregação no Novo Testamento. E existem aproximadamente 37 verbos associados a essa ideia de pregação. O pastor Israel falou muito bem, ele fez referência ao querigma. Você tem o querigma, você tem a homilia, que são termos que aparecem aí no Novo Testamento. E eu, inclusive, fiz a questão aqui de agendar alguns verbos, como homilos, que refere-se à assembleia, à multidão. Você tem homileo, que significa conversar, aparece em Lucas 24, versículo 14. Você tem homiletic, que literalmente significa palestra ou discurso fixo. Pastor Israel, no teu ponto de vista, quais são os principais requisitos para ser pregador do Evangelho? Boa. Olha, primeiro, você precisa ser cristão, né? Você precisa ser alguém que foi alcançado pela loucura da pregação. Que a pregação do Evangelho fez com que você enxergasse a sua miserabilidade e a necessidade da graça de Cristo e se converteu. E a partir disso, então, você está um ponto inicial. A partir disso, você precisará entender que todo cristão ele é chamado, em certa medida, a ser um pregador. Não pregador, por exemplo, nos termos de alguém estar num púlpito pregando, mas nos termos, por exemplo, de ser um anunciador, uma testemunha de Cristo. Indo especificamente na questão da pregação, eu diria que depois da sua conversão viria a compreensão clara da motivação. Eu perguntaria para alguém: por que você quer pregar? Por que você quer tomar um púlpito? Por que você tem a intenção de talvez de domingo a domingo, ou então querer ser alguém que toda semana, todos os meses está ali num púlpito, com microfone ou sem microfone, não importa, para anunciar? Eu diria, algumas razões básicas deveriam ser as respostas corretas para essa pergunta. A primeira delas, sem dúvida, seria porque eu sou um homem encantado. Alguém que quer ser um pregador precisa ser um homem encantado. Encantado com o quê? Encantado com a centralidade da pregação. Como assim? O que é central na pregação? O Evangelho. Um homem encantado com o Evangelho. Mas como? Um homem que esteve no lugar de alguém que merecia ser condenado, ser desprezado, abandonado por Deus,
mas Deus o tratou com graça, bondade, misericórdia e doçura. E ele para pensar em quem ele é e em quem Deus é, e ele percebe que ele em si não diminui e não aumenta nada em Deus, e Deus decidiu, ainda assim, mesmo ele tendo ofendido, decidiu tratá-lo com graça e bondade. E a partir desse Deus amoroso e gracioso que nos tocou, eu então, encantado, quero pregar. Porque eu preciso, como alguém que experimentou essa graça do Senhor, partilhar as pessoas sobre isso. Por quê? Porque eu sou encantado com esse Deus que é belíssimo, que é santo, portanto é único, que é incomparável. E a pergunta é, como é que eu me calo diante de um Deus como esse? Diante de alguém que me tratou com tanta dignidade quando eu merecia condenação e desprezo. Portanto, um requisito fundamental depois de ser crente é esse homem encantado, que está encantado com o Evangelho. Porque quando um homem é encantado com o Evangelho, pelo Evangelho, ele não vai trocar a mensagem, não vai pregar qualquer coisa, digamos, não vai pregar antropocentricamente, porque está encantado com o Evangelho. Segundo, a pessoa deve pregar, por quê? Porque ela tem compaixão das pessoas. Mas compaixão em que sentido? Eu prego porque eu me compadeço. Eu me compadeço das pessoas. Eu olho para as pessoas, vejo algumas completamente alienadas a Deus e privadas de experimentar aquilo que eu experimentei através da pregação do Evangelho, que é essa graça do Senhor, que é o Evangelho que me fez enxergar a beleza do Senhor. E estou vendo muita gente privada de experimentar a verdadeira vida. Então eu tenho compaixão, porque eu sei que ela poderia ser condenada. E segundo, tenho compaixão, por quê? Porque eu sei que as pessoas vivem atrás daquilo que Salomão chama de vaidade, vivem correndo atrás, por exemplo, de encontrar sentido para a vida no dinheiro, no status social, na formação, no casamento, na saúde emocional. E quando aparentemente chegam nesses níveis todos, tanto das finanças como da saúde, eles descobrem que falta alguma coisa. Puxa, eu achei que se eu ficar rico eu vou encontrar sentido na vida. Cheguei lá no topo e não consegui, como diria Salomão, é vaidade. É como se fosse correr atrás do vento. Quando você conseguiu segurar o vento vem e esvai. E, portanto, eu cheguei no topo da riqueza e não encontrei sentido para a vida. Cheguei no topo do prazer, também não encontrei. Cheguei no topo da sabedoria, também não encontrei. Eu olho para esse povo que vive cansado, como diria Bill Churran, e eu me compadeço. Por quê? Porque eu sei que o sentido, aquilo que vai suprir de fato o que estamos buscando, suprir esse desespero humano, como diria a senhora Kokagandi, somente a água da vida. Portanto, como é que eu me calo diante das pessoas que estão sedentas e eu encontrei essa água e não vou pregar, não vou anunciar. Portanto, quem quer pregar precisa ser um homem que está respondendo essas perguntas. Você quer pregar por quê? Porque eu sou encantado. Segundo, porque eu me compadeço. Terceiro, eu prego porque eu tenho um zelo pelo nome de Deus, um zelo pela glória de Deus. Por que um zelo pela glória de Deus? Porque eu estou olhando para o nosso mundo e percebo que as pessoas vivem e colocam Deus como se fosse um apêndice. As pessoas vivem e colocaram Deus abandonado. Inclusive, muitos dos nossos públicos estão assim. Muitos na guerra fazem de Deus isso também. E vivem como se Deus não existisse. Quase que colocam essa preciosidade do Evangelho, dando aos porcos, desprezando, abandonando. E eu tenho um zelo pelo nome do Senhor. Portanto, diante daquilo que eu estou olhando, que o mundo faz com o nome do Senhor, com quem Ele é, eu preciso pregar, preciso anunciar às pessoas a beleza desse Deus, a grandeza do Evangelho, a sublimidade daquele que é o Criador e a beleza da verdade contida na Escritura para as pessoas, de fato, que vivem de mal a pior, ofendendo o Criador. Eles vivam para a glória do nome do Senhor. E por fim, talvez eu prego porque eu amo. Eu amo a Deus e eu amo as pessoas. Porque eu sei que no fim de tudo,
aqueles que vivem sem dar glórias ao nome do Senhor, esses serão condenados. Aqueles que não vivem como Cristo nos orienta, que não creem no Evangelho, serão condenados. E, portanto, por amor a essas pessoas, eu não posso me calar. Portanto, eu prego por causa disso. Então, quem quer pregar, um requisito é responder corretamente a essas perguntas sobre o que lhe motiva a pregar. Esse é o segundo elemento. O terceiro elemento para alguém que quer ser um pregador é a preocupação com a preparação. Qualquer pessoa que se pretende pregar precisa, acima de tudo, ser um homem que está preocupado em estar preparado. Por que está preocupado com a preparação? Porque o que eu estou fazendo não é minha obra. E eu não posso fazer a obra de Deus do meu jeito. Eu preciso fazer a obra de Deus do jeito de Deus. E do jeito de Deus significa fazer do jeito bíblico. E fazer do jeito bíblico implica estar preparado biblicamente. E estar preparado biblicamente implica estudar. Implica dedicar-se, buscar formação teológica. Ah, pastor, eu não consigo fazer teologia formal, pagar uma mensalidade em alguma escola. Deveria, mas se não consegue, tem que se virar. Não tem como querer ser pregador e ser preguiçoso e não querer estudar. Não tem como falar. Por quê? Ah, não. Alguns dizem, eu não preciso de teologia, eu não preciso estudar, porque esse negócio, eu preciso de Bíblia. Meu irmão, Bíblia, quando você vai estudar Bíblia, você vai ter que aplicar questões que têm a ver com teologia. Quando você, por exemplo, vai ler a Bíblia e vai interpretar, isso é hermenêutica. Quando você vai ler a Bíblia e vai tentar perceber, por exemplo, trabalhar a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, isso é teologia, é cristologia. Quando você tentar trabalhar a respeito da necessidade do Evangelho, você vai falar a respeito do pecado, isso é a martiologia. Quando você precisar falar a respeito de que o pecado é necessário porque há condenação lá na frente, vem um juízo final, isso aqui tem a ver com escatologia. Quando você quiser falar a respeito de olha, o Evangelho é necessário porque ele nos liberta do pecado, ele nos santifica. Isso aqui tem a ver com soteriologia. Portanto, você querendo ou não, você faz teologia. Então, o ponto não é se você faz teologia, não. O ponto é se você faz uma boa ou uma péssima teologia. Portanto, outro requisito é a preparação. Quem está preocupado em ser pregador precisa, antes de qualquer coisa, ser amante. Amante de Deus, amante da Escritura e amante das pessoas. Você precisará amar a Deus, amar as pessoas e amar a Escritura. No ponto da Escritura não tem para onde correr. Você vai precisar aprender, estudar. E se a gente tiver que entrar aqui em questão de hermenêutica, por exemplo, se você acha que ler a Bíblia é só dormiu, acordou, leu e acabou, você está muito equivocado, porque tem aqui profundidades e camadas que exige de nós estudo da hermenêutica e não só. Por exemplo, você precisará interpretar textos no Novo Testamento que estão citando o Antigo Testamento de forma coerente. E o que vai te ajudar isso, por exemplo, é estudar o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Estudar. Você vai precisar, por exemplo, trabalhar com textos que estão sendo escritos a partir de um contexto em que o apóstolo Paulo está respondendo situações da igreja em que ele está escrevendo, como Coríntios. Para você conseguir entender o que está acontecendo, você vai ter que estudar o contexto histórico ali de Coríntios para poder entender a situação em que Paulo está inserido ou escrevendo aquela carta. Você vai estudar, por exemplo, o texto em que Paulo está fazendo referências a realidades do seu contexto, geográficas, históricas, como, por exemplo, em Filipenses, quando diz que, olha, a nossa cidadania não está no céu, de onde esperamos por Jesus Cristo. Para entender isso sem Deus, você vai ter que entender que Filipe, por exemplo, era uma colônia ali do contexto de Roma, que antes de Cristo foi tomada pelo contexto de Roma, e alguns cidadãos romanos que eram soldados não voltaram mais para a capital, moraram ali em Filipe e fizeram o quê? Fizeram ali sua carreira, sua vida, e ali muitos eram descendentes de romanos. E quando Paulo está dizendo,
a nossa cidadania está no céu, sem dúvida, ele está aproveitando o contexto ali de Romanos em Filipos, está dizendo o quê? Vocês estão em Filipos, mas a vossa cidadania é romana. E ele, então, usa essa realidade contextual ali, histórica e geográfica, para quê? Para poder anunciar que, assim também, o cristão em Filipe, ele está em Filipe, mas, na verdade, sua cidadania é também o quê? É também em Jerusalém, na Nova Jerusalém, ou está no céu. Mostrando ali uma espécie de que, olha, assim como vocês talvez não vão voltar para Roma, mas devem trazer a realidade de Roma aqui em Filipe, como que, por exemplo, como a interpretação do culto ao imperador aqui em Filipe, assim também nós que somos do céu, enquanto aguardamos vir nosso Senhor, tem que fazer o quê? Trazer a realidade da nossa cidade lá do céu, aqui em Filipe, aqui onde estamos inseridos, que é a ideia de sermos gente da Nova Jerusalém, onde quer que estivemos, no caso aqui em Filipe. Estou em Filipos, mas resto de Nova Jerusalém, por quê? Porque eu nasci de novo. A Nova Jerusalém ainda não veio, mas nós já nascemos de novo. A ideia do futuro que invade o presente. Então, você vai ter que estudar. Alguém que se dedica a estudar o contexto da Bíblia, a estudar hermenêutica, homilética, a estudar oratória, a estudar teologia bíblica. Por que é fundamental estudar nesse sentido? Já estou trabalhando aqui. Mas vou destacar só umas duas coisas muito importantes que nos levam a entender por que é muito importante a gente estudar. Primeiro, toda pessoa que não está interessada em estudar ou se preparar é alguém que não está interessado em cumprir sua missão com excelência. E, portanto, se eu sou pregador, eu preciso ser alguém que quer cumprir a minha missão com excelência. O Deus que nós servemos é o Deus Altíssimo. Se a gente deveria fazer com excelência tudo que nos viesse à mão, como diz talvez a Escritura fala sobre fazer com toda a tua força, faça como se fosse para o Senhor, com dedicação, com esmero, assim também aquilo que é do Senhor devemos fazê-lo com toda a dedicação, com toda a excelência. Quem não se prepara é alguém que no mínimo está a dizer para Deus, eu quero fazer aquilo que o Senhor mandou fazer de qualquer jeito. Agora, quem quer honrar a Deus com o seu ministério, ele é alguém que está se esforçando o máximo. Alguém que deixa às vezes de comprar perfume, de comprar blazer, de comprar um bom sapato, para comprar livros, porque a preocupação dele é cumprir a missão que lhe foi confiada com excelência. E isso glorifica o nosso Deus. Segundo, eu deveria me preocupar em me preparar. Por quê? Porque isso é uma das formas que eu tenho de demonstrar que eu amo os meus ouvintes. É por isso que eu disse inicialmente, quem quer pregar tem de perguntar, responder a pergunta, por que você quer pregar? Uma das respostas é porque eu amo a Deus e amo as pessoas. E se eu amo as pessoas que eu estou querendo pregar para elas, eu preciso ser alguém comprometido com o quê? Comprometido com a preparação, com aprender, porque eu quero servi-los da melhor forma, eu quero nutri-los, porque, irmãos, sermão sem preparação, sermão descontextualizado, sermão sem fundamento bíblico sólido, é um sermão que não nutre as pessoas. E se eu não nutrir as pessoas, eu não as amo, eu estou privando elas do verdadeiro alimento. Portanto, todo pregador precisa ser alguém preparado. Essa preparação me leva então ao segundo elemento, ao terceiro elemento, não, ao quarto elemento, que vem acompanhado de um outro elemento, que talvez a gente encontre no texto bíblico, que é todo pregador precisa se munir de duas coisas básicas: precisão e entusiasmo. O que é precisão? Precisão aqui tem a ver com gente que se preparou, gente que estuda e trabalha o texto bíblico de forma precisa. Por exemplo, que não faz exegese, mas que faz exegese.
que não impõe no texto bíblico os seus pressupostos e os seus achismos, mas que busca com todo o seu esmero a intenção autoral. Porque, no fundo, a palavra de Deus não é a minha suposição do texto. A palavra de Deus é o texto que lá está escrito. Portanto, o meu delimitador enquanto pregador é o texto. Até onde eu posso ir? É o texto que me diz. Até o texto, portanto, precisão. E precisão demanda estudo de línguas originais, de hermenêutica, de exegese, demanda dedicação. É por isso que pregar não é só gritar, não, pregar é ter precisão, fidelidade à escritura. E segundo, tem de ter entusiasmo. Talvez pode ser unção. Olha, e entusiasmo aqui não tem a ver com gritar, tá? Mas também não tem a ver com ficar quase que morto, não. Tem a ver com aquilo que você está a comunicar. É algo que toca tanto a sua vida. É tão extraordinário que você é alguém que prega encantado. Você prega aquilo que está a falar, não é algo só da boca para fora. Aquilo toca profundamente o teu coração. Como diz Timothy Keller, se você quiser pregar ao coração das pessoas, prega do coração. Digamos, aquilo que você está a falar precisará ser perceptível que é algo que tocou, que toca a tua vida, que mexe com você. E volto para o ponto que eu disse, você é um homem encantado com isso que você está a comunicar. Quer dizer, aquilo que você está a anunciar é para você algo encantador, que é o Evangelho de Cristo. E, portanto, você é um pregador encantado que tem entusiasmo. E aqui talvez os pentecostais ganhem um pouquinho de alguns irmãos reformados que têm alguns medos de parecer mais emotivos, de parecer mais emocionados, mas também não é ser emocionado. É permitir que essa palavra se comunique com vida, com ânimo, sem também espetáculos, sem também pirotecnia, sem irreverência, mas é esse zelo da precisão misturada com aquilo que John Stott chama de que o nosso conhecimento, não, que nosso zelo seja dirigido pelo conhecimento e o conhecimento inflamado pelo zelo. Esse equilíbrio santo entre a luz na mente e o fogo no coração que o pregador precisa ter. E se eu tivesse que elencar mais uma coisa para encerrar, porque já ficou muito extenso aqui o que eu estou falando, o pregador precisa ser um cara contextualizado. E aqui talvez eu tenha que já antecipar alguma coisa. Toda pregação, irmãos, deve fazer 2 movimentos básicos do sermão. Quais movimentos? O movimento da exposição e o movimento da aplicação. Todo sermão, do começo ao fim, ele precisa fazer esses 2 movimentos. Ele está expondo o texto, ele está aplicando para a nossa realidade. Isso quer dizer o quê? O pregador é alguém que precisa ter a Bíblia na mão direita e o jornal na mão esquerda. Hoje não se fala mais de jornal, então é a Bíblia na mão direita e a tecnologia, a comunicação, o mundo. Por quê? Para ele estar atualizado. Como assim, Israel? Nós estamos desafiados a sermos fiéis, somos desafiados a sermos fiéis biblicamente e relevantes culturalmente. Porque se eu ser apenas fiel biblicamente, mas não ser relevante culturalmente, a minha pregação ela vai ser apenas uma exposição e não vai ter aplicação. E pregação não é só exposição. Pregação é expor e aplicar. Então eu preciso contextualizar o mundo bíblico para ser fiel àquilo que eu queria comunicar e trazer uma compreensão para os nossos dias. Portanto, eu tenho que entender eu tenho que entender como anda o nosso mundo. Vou dar um exemplo. O mundo nosso hoje é conhecido hoje, por exemplo, que é norteado por paradigmas como a modernidade líquida e é taxado como, por exemplo, sociedade cansada. Então, o pregador precisa fazer o quê? É entender o nosso mundo. O que é modernidade líquida?
que tem a ver com o quê? Tem a ver com uma sociedade de relações superficiais, tem a ver com uma sociedade de consumo, tem a ver com uma sociedade muito mais de conexão do que de comprometimento de fato. O que tem a ver com esse amor mais fluido, mais superficial? O que é esse cansado? Tem a ver com uma sociedade que é excessiva no trabalho, excessiva na positividade, ela tem mais posse, tem mais informação, mas é mais doente, é mais depressiva, é mais ansiosa. Como pregador, a gente precisa fazer o quê? Olhar para o nosso mundo, pelas ideologias, que alegam, por exemplo, que o que importa é ser feliz, é uma suposta liberdade e por aí vai. A nossa contestação com o mundo atual é para quê? Para conseguir identificar duas coisas na questão da cultura. A cultura ela tem dois aspectos. O aspecto da oportunidade e o aspecto da ameaça. Quais são os aspectos da cultura que são ponto de contato para o evangelho? Oportunidade. E quais são os aspectos da cultura que são ameaça para o evangelho? E a gente faz o quê? Expõe suas fraquezas, seus males, e depois então apresenta o evangelho como o quê? Como a verdade. Que precisamos para quê? Para suprir aquilo que achávamos que a cultura prometia e que ela não consegue trazer de fato, porque tem ali alguma lacuna, alguma mancha que vem com a queda do ser humano. Portanto, o pregador precisa ser um homem atualizadíssimo, um homem que está acompanhando o mundo, como o mundo está caminhando, que está, por exemplo, envolvido nos grandes movimentos do nosso mundo hoje. Quem são os grandes pensadores? O que eles pensam? Como anda a nossa cultura? O que é paradigmal nos nossos dias? Que tem ali de ameaça e oportunidade. Oportunidade, a gente entra e prega o evangelho. Ameaça, a gente expõe as fraquezas e os males daqueles pontos e depois também apresenta o evangelho. Então, qualquer pregador tem de ser um homem que está ali se atualizando, acompanhando o mundo que nós estamos. Para quê? Para conseguirmos alcançar o mundo em que nós estamos inseridos com o Evangelho de Cristo. Porque senão vai parecer que o Evangelho não tem relevância no nosso contexto. São muitas coisas, mas eu paro por aqui, porque senão o tempo vai e a gente fica aqui e tem muita coisa para falar ainda. Isso mesmo. Bom, vamos tentar ajudar os nossos caríssimos irmãos relativamente a toda a abordagem que o pastor Israel destacou, e elas se sintetizam nos seguintes pontos. Primeiro, a primeira observação a ser destacada aqui é relativamente à regeneração. Todo pregador precisa ser uma pessoa regenerada. O primeiro requisito para você ser pregador, fez esse comentário aí, é você passar pela experiência do novo nascimento. Segundo requisito consiste em você ter vocação. Não basta simplesmente você querer ser pregador depois de passar pela experiência do novo nascimento. É necessário ter vocação. E aqui, lembre-me as palavras do John Jowett, quando ele diz que vocação não trata-se a respeito de apenas a porta para o ministério pastoral. Vocação trata-se de você ter muitas portas abertas, a opção de ser advogado, a opção de você ser contabilista, mas, no entanto, você está focado na porta do ministério pastoral, na porta do ministério da pregação. Então, vocação é exatamente isso. E a teologia reformada oferece alguns aspectos para caracterizar a vocação do ponto de vista bíblico. Primeiro, aspecto é relativamente à paixão, ao desejo. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 3:1, diz: se alguém aspira ao episcopado, a excelente obra deseja. Então, precisa haver essa paixão, esse fogo, esse desejo pelo ministério. Segundo item que caracteriza a vocação, está associado à questão do testemunho interno. João Calvino desenvolveu isso no século XVI. Romanos capítulo 8, 16 diz que o mesmo Espírito testifica com o meu Espírito que somos filhos de Deus. Então, quando somos vocacionados, existe sempre uma testificação interna. Nós somos movidos debaixo de uma convicção espiritual de que, de fato, nós estamos sendo chamados para o ministério. O terceiro item muito fundamental é basicamente a confirmação da congregação, que nós chamamos de testemunho externo. Isso aparece em Atos capítulo 13, quando o apóstolo Paulo e Barnabé haviam sido chamados para as missões, para o ministério apostólico. Aí diz o Espírito Santo: apartai para mim Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado.
e depois a Bíblia declara que a igreja estendeu as mãos e os abençoou. Isso é sinal de testificação. Eles testificaram que havia um chamado de Deus para Paulo e Barnabé. Esses itens são muito fundamentais. É necessário você avaliar a vocação ministerial com base nesses aspectos. O outro ponto também que o pastor Israel enfatizou está associado à questão da qualificação para o ministério da palavra. E isso está baseado em 2 Timóteo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado que não tem de se envergonhar. É importante salientar que a unção do Espírito, a experiência com Deus, ela não invalida a necessidade do estudo da palavra. Até o pastor Israel enfatizou muito bem sobre essa questão da necessidade de se fazer uma formação teológica. Não é que você só vai ser bom pregador se você fazer formação teológica, mas o que nós estamos a tentar sugerir é que a teologia, ela desempenha um papel importante, principalmente na preparação para o ministério da palavra. E aqui eu quero já passar aqui aos irmãos que o Seminário Batista Livre vai abrir um polo aqui em Angola, na cidade de Luanda, para o curso de licenciatura em teologia, e faça a tua inscrição. Para mais informações, depois podes entrar em contato com os números que passam aí abaixo. Então, são esses pontos que o pastor Israel enfatizou, e eu acredito que é muito importante é que você perceba isso, que pregação é um assunto muito sério, visto que pregação é um instrumento que Deus tem usado para alcançar os ímpios. O apóstolo Paulo, em Romanos 1,16, diz: porque o evangelho de Deus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A pregação foi um dos instrumentos importantes do ministério de Jesus Cristo para alcançar os perdidos. Pregação é um aspecto importante na congregação, justamente porque ela fortalece a fé dos santos. Então, estamos a falar de um assunto muito sério, mas, porém, muito negligenciado. Muitos pregam, querem pregar a palavra de Deus, mas, infelizmente, distorcem. Aí, adentrar nos aspectos que o pastor Israel enfatizou sobre interpretação bíblica contextual, levar em consideração o aspecto histórico, cultural de um texto bíblico é muito importante. E tem havido muitas deficiências no que concerne a esse aspecto. Então, queridos, para ser pregador é necessário passar pela experiência do novo nascimento, passar pela vocação, passar pela qualificação para o ministério da palavra. Esses aspectos são muito fundamentais. Pastor Israel, no teu ponto de vista, falando nesse contexto do século XXI, quais são os principais erros que tens verificado que muitos pregadores têm cometido na nossa geração? Professor Wilson, consegue me ouvir bem? Sim, consigo te ouvir muito bem. Ótimo. Olha, os erros que eu tenho identificado, os principais, o primeiro deles é, sem dúvida, a infidelidade bíblica. E aqui, me permita fazer isso, está muito relacionado àquilo que é o contexto que eu estou inserido, que é o movimento pentecostal. No contexto pentecostal, em Angola, e aqui a gente vai falar de Angola, que é o nosso contexto, eu diria, sem possíveis exageros, no mínimo uns 70% a 80% dos pregadores em Angola deturpam o texto bíblico. E estou sendo sincero, tá? Aqui ainda eu estou sendo bem cauteloso. Eu poderia colocar muito mais acima do que isso. E por quê? Porque, infelizmente, nós não preparamos em condição os nossos obreiros. A preparação ela é muito frágil, ela é muito superficial ainda. Então, esse é o principal de todos, a deturpação do texto bíblico. Olha, o que tem de pregadores no nosso tempo, por exemplo, que alegorizam a escritura num nível assim absurdo. E eu costumo dizer, a alegoria ou a alegorização no contexto de Angola é tão diferente do contexto de Alexandria, que em Alexandria já estava errado, mas em Alexandria, pelo menos, a alegorização era para pregar de forma cristocêntrica. Eles alegorizavam, mas era para centralizar Jesus.
no nosso contexto, a maioria alegoriza para pregar de forma antropocêntrica, para pregar sobre a vitória, para pregar sobre a prosperidade, para pregar sobre você vai vencer. Quer dizer, eles conseguem alegorizar. Já alegoriza, pelo menos então, prega então já de forma cristocêntrica. Pelo menos assim a gente fala, epá, tá bom, alegorizou, mas pelo menos anunciou Cristo. Não, alegorizam, quer dizer, eles erram 2, 3 vezes numa única atacada só. Ele já erra na alegorização, enquanto alegoriza, prega mais antropocentricamente, enquanto alegoriza, ele coloca o homem no centro e deturpa tudo. Então, esse é o primeiro erro. O segundo grande erro, talvez é consequência disso, é o quanto a gente moraliza absurdamente o Antigo Testamento. A gente vai trabalhar muito, talvez, na nossa imersão sobre o Antigo Testamento, e a gente moraliza muito o Antigo Testamento e não consegue olhar para ele, por exemplo, de forma cristocêntrica. E aqui a gente faz o quê? Moraliza, prega ele antropocentricamente, e não temos, então, o quê? Uma pregação cristocêntrica da Escritura de forma geral. Olha, uma das coisas que eu faço é, eu tento, e é difícil, viu? Eu tento ouvir quase todos os pastores em Angola que têm igreja, que têm canal na internet. Eu luto. Por quê? Porque eu sou pesquisador do pentecostalismo, então eu paro para ouvi-los. Olha, e eu lamento dizer, boa parte deles são péssimos pregadores. Sim, os pastores que têm culto online em Angola, nas suas igrejas, os pentecostais, os que dizem pentecostais, são péssimos, porque eles não conseguem pregar cristocentricamente de forma geral. Se encontra alguns que se safam, mas de forma geral. Por quê? Porque, infelizmente, a preparação é muito precária. Alguém diria, então está a dizer que aquele pastor tal não é preparado? Eles se preparam para ser gestor de empresa, faz administração, e não tem erro nisso, mas eles não se preparam teologicamente bem. Não tem substância, não tem um arcabouço teológico sólido. Então, quando você vai lhes ouvir, ele é um bom gestor. Quando você vai lhe ouvir, ele é alguém que até consegue atender as ovelhas, ele é alguém que administra bem. Mas pregação do evangelho é caríssimo, é raríssimo. Então, o segundo é, sem dúvida, a não cristocentridade da mensagem. E, por fim, para que eu não me estenda muito, o terceiro é que a gente dialoga muito, o nosso púlpito dialoga muito mal com a cultura. O nosso púlpito, infelizmente, ele não está em condições de conseguir pregar mensagens que expõem as ameaças, não, que expõem as fraquezas, as lacunas da cultura, e apresenta o evangelho como resposta, e uma vez ou outra que consegue pegar um ponto ali das oportunidades que temos ali com o contexto da cultura. Por ser verdade, é que as nossas igrejas também se renderam àquilo que é paradigmal os nossos dias. A nossa igreja virou também, por exemplo, que sabe o que? Uma igreja que é a cultura de consumo, que é o quê? A vigência do mundo nosso. O nosso mundo é um mundo que é relação de quê? De consumo. E a igreja virou o quê também? Igreja de evento. Igreja de evento é o quê? É uma igreja de consumo. Que, de certa forma, virou quase que um comércio. Eu vou lá para consumir. Vai ter o pregador tal, vai o evento tal. Diz, olha, nós estamos em junho e algumas igrejas nossas em Angola já realizaram, por exemplo, umas 6, 7 outras atividades só de campanha. 15 dias, 20 dias. Quer dizer, é só avançar, romper. Agora é minha vez. O espírito anga, é Tundamugil. Você olha para aquilo e o povo está ali só para consumir. Agora, uma cultura de discipulado, de crescimento saudável, de exposição bíblica, por exemplo, não tem. Isso diz muito o quê? O quanto o nosso púlpito, em vez de expor a cultura do consumo dos nossos dias e pregar o evangelho como a resposta para a verdadeira vida, não. Ela foi submergida na cultura do consumo, do quê? Da modernidade líquida. É só você olhar para o quê? Para a sociedade cansada, que eles
apregoam que Deus vai te dar isso, aquilo, aquilo, que o mundo também diz, busca isso, aquilo e aquilo, que chegando nisso e aquilo você vai encontrar a paz, a alegria. O mundo alcançou, chegou lá, encontrou o quê? A ansiedade, depressão, e percebeu que, de fato, aquilo que supre esse anseio não são essas coisas. O que a igreja faz? Está indo pelo mesmo caminho do mundo, levando-se a fazer o quê? A encontrar as possíveis estabilidades como se fossem aquilo que dá sentido à vida. E, no fundo, qual vai ser a conclusão? É tudo vaidade. Então, você olha para o nosso púlpito e percebe que o quanto ele é muito ruim culturalmente falando. Ele não consegue ser relevante culturalmente porque ele foi completamente tomado pela cultura vigente da pós-modernidade em que estamos inseridas. Então, para mim, são os 3 elementos, muito mais coisas, mas são os 3 elementos ali que eu destaco. Ok, essa questão dos principais erros que os pregadores cometem durante a ministração da pregação, se os irmãos tiverem aí tempo, também podem comprar um livro muito bom do Ciro Sanches, ele inclusive é pentecostal. Ele participou na redação de uma teologia sistemática publicada pela editora CPAD. O Ciro Sanches, ele escreveu um livro, Erros que os Pregadores Cometem. Aí, para quem tem mais interesse, pode buscar, pode comprar, vai ser muito bom. E é fundamental desenvolver essa cultura de comprar livros que o pastor Israel enfatizou. Eu tenho dado aula já há um bom tempo e eu tenho verificado que há muitos estudantes com deficiência de comprar livros, materiais para estudarem. Quer dizer, eu acho que falta muita seriedade naquilo que é o ministério da pregação. Porque para pregar com excelência é fundamental investir, é preciso abrir mãos, gastar dinheiro, comprar bons materiais, boas literaturas, para estudar e se ampliar mais daquilo que é o conhecimento bíblico. E é um fato indiscutível, pastor Israel, no meio pentecostal, você se depara com pastores bem despreparados do ponto de vista doutrinário, são inconsistentes teologicamente falando. Em termos de posicionamento doutrinário, tem deficiência de abordar de forma sólida um aspecto doutrinário, um aspecto teológico. Exemplo, se formos aqui adentrar no campo da soteriologia, tentar defender um ponto de vista soteriológico, né, compatível às Sagradas Escrituras, há muita confusão. Há, inclusive, pastores pentecostais que andam perdidos em termos de soteriologia. Quer dizer, se ouvir um calvinista, ele quer dizer, eu sei que a fé pentecostal acarreta uma perspectiva soteriológica arminiana. Não obstante, muitos pastores pentecostais não se autodeclararem em termos de soteriologia como arminianos. Mas eu sei disso. E se você pegar um pastor pentecostal e lhe meter, se calhar, num simpósio sobre soteriologia reformada, ele tem muitas possibilidades de automaticamente ser convencido naquele dia. Por quê? Porque falta mesmo o preparo bíblico. É mais fácil, isso é um fato, e nós precisamos falar das nossas realidades aqui. É mais fácil você ver uma atividade sobre campanha, 21 dias de oração, 21 dias de jejum. É mais fácil você ver uma atividade sobre 3 dias para receber o meu milagre, 7 dias da bênção, mas dificilmente você vê exposição do livro de Romanos. Exatamente. Exposição das epístolas universais. Um estudo sistemático sobre a epístola de Judas para falar um pouco sobre os falsos mestres. Quer dizer, dificilmente você vê isso. Onde é que está a centralidade das Escrituras se o compromisso que nós temos é de pregar a palavra de Deus? E o apóstolo Paulo enfatizou fortemente isso. Pregues a palavra. Onde é que está? Então, eu penso que esse aspecto é um aspecto muito fundamental, meus queridos irmãos. A necessidade de voltarmos a pregar aquilo que é a Bíblia, a palavra de Deus, mas infelizmente e não existe. E eu gostaria de enfatizar aqui com algumas definições importantes sobre pregação.
Champlin, na Enciclopédia Bíblica, volume 2, página 154, ele diz que pregação é a arte de compor e entregar sermões. Ele continua dizendo: pregação é uma arte que consiste na aplicação e adaptação dos princípios gerais da retórica e a elaboração e transmissão do sermão. Já Barth, ele passa a seguinte definição de pregação. Em seu manual de homilética, quando eu ensinar sobre como pregar no Novo Testamento, eu vou falar um pouco sobre a história da pregação bíblica. E eu, inclusive, vou destacar muito William Perkins, que foi conhecido como um dos grandes pregadores no contexto do século XVI. Barth, em seu manual de homilética, ele define da seguinte forma: pregação é uma ciência, ou seja, a homilética, que é a ciência, que é a matéria específica que visa capacitar o pregador no ministério da pregação, Então, ele passa a seguinte definição: é uma ciência superior da qual a retórica e a lógica são tributárias. Uma outra definição suplementar é a arte da preparação do sermão. Ropin, ele passa a seguinte definição: homilética é a ciência que ensina os princípios fundamentais dos discursos em público. Homilética é a matéria da teologia aplicada que visa capacitar, qualificar o pregador. Como dizia pastor Israel, são fatos que você vê no nosso contexto, infelizmente. E eu tenho tido a graça de Deus de dar aulas em muitos pastores pentecostais, lá na escola teológica. A gente recebe e você vê muitas deficiências, mas é deficiência mesmo. Às vezes eu já parei para me perguntar o que eles de fato pregam nas suas igrejas locais. E professor, permita só cortar aqui um pouquinho rapidinho. E não estamos a falar de deficiências, de coisas mais, por exemplo, de nível mais pesados academicamente. Por exemplo, não estamos a falar de deficiência, por exemplo, com relação ao problema sinótico, com relação à fonte Q, com relação a Jesus histórico, com relação às discussões sobre as cartas de Paulo, Exatamente. aquelas que têm desconfiança se de fato são de Paulo ou não. Não estamos a falar, não é sobre, só falar de coisas básicas. Não estamos a falar de coisas mais técnicas. Não, são coisas básicas. Esse é o ponto. Pode seguir, por favor. Exatamente, são coisas muito elementares. Não é questões de um campo um pouco mais rebuscado, tipo questões exegéticas avançadas, de Jó capítulo 2, versículo 9. Não, são questões elementares. Quer dizer, são questões de cunho doutrinário fundamentais. Questões como a questão da origem do mal, questões como a generalidade do pecado, se o pecado afetou o homem como um todo. Existem pastores que dizem que o homem pode buscar Deus mesmo debaixo dessa condição de pecado, excluindo aquela ideia de que há necessidade de uma participação do Espírito de Deus para auxiliar nesse processo da recepção da palavra. Então, são questões de fato muito elementares. E é uma questão muito lastimável mesmo. E às vezes, quer dizer, deixa a pessoa assim, é muito mais fácil atividades de libertação, atividades de vitória, mas existe pouca exposição bíblica. É muito lastimável isso. Infelizmente, é triste porque tem uma frase que é atribuída a Richard Baxter. Eu encontrei ela no livro A Tolice e a Videira. Ele diz: sermãos fracos formam crentes fracos. Essa é a nossa realidade. Mas o que é o sermão fraco? O sermão fraco é um sermão que não tem pujança bíblica. E pujança bíblica que tem a ver com fidelidade. Com fidelidade ao texto bíblico, ser fiel à Escritura, e essa mensagem dialogar com a nossa realidade cultural hoje. Se a gente não conseguir fazer isso, vamos ter mesmo o quê? Vamos ter sermões fracos, só de oba-oba,
de gritaria. E depois, o professor Wilson, olha só, para piorar, eu costumo falar, puxa, já somos uma igreja, evento, um monte de evento. Os eventos não sejam só já bons eventos, são eventos ruins também, são eventos que não são bíblicos, não tem fundamento bíblico. É mesmo, olha, eu elenquei esses dias o número dos eventos. Os eventos são, um é Oyo, agora é minha vez, ou é esta aqui, quer dizer, chegou a minha vez. O outro é Espirituanga. O outro que eu vi esses dias que é Tundamugila, sei lá se é isso mesmo, é Tundamugila. Agora estou na farra de colocar nomes nas línguas nativas para as coisas. Saiu agora esses dias também ali. Mano, os eventos é só romper, é só vamos vencer, é só campanha daqui, é só vitória daqui. Os eventos é só espírito de não sei o quê, espírito mulher da noite. O outro colocou espírito da inveja. É campanha de 21 dias contra aquilo que impede de avançar. Mano, os eventos, por exemplo, como é que a gente vai conseguir criar uma cultura de igreja com tipo de gente que ora para aqueles que lhe perseguem, que dá de beber ao inimigo, dá de comer ao inimigo, se o tempo todo a igreja faz campanhas que tem a ver com o inimigo, que praticamente eu quero matar o inimigo, tipo, ou ele morre, ou se converte, ou deixa a minha vida. Quer dizer, você olha para as campanhas, são campanhas que não têm nada a ver. Você tenta imaginar a história do cristianismo e você não encontra história. Porque se você parar a pensar, em 2000 de cristianismo se pergunta onde é que a gente encontra na história do cristianismo essas campanhas que eles fazem. Você não encontra. Se fosse ainda, por exemplo, eventos, tá bom, é uma guerra de eventos, mas eventos são sobre o quê? São sobre santidade, fundamentação da escritura, sobre renovação da mente à luz da escritura, naquilo que é da teologia do coach, que é sobre a obra de Cristo. Quer dizer, você olha para as campanhas que eles fazem, é só tudo voltado para quê? As emoções das pessoas, a saúde física das pessoas, o dinheiro das pessoas, sucesso, avançar. Agora, o tipo de gente que Deus está nos transformando, eles nunca falam sobre essas coisas. Então, é complicado, é muito complicado. Você encontra em 10 atividades uma ou outra submissão, mas as 9 é tudo. Olha, às vezes pode parecer que você é muito radical, mas tem vezes que eu pergunto, isso é da igreja mesmo? Isso aqui é um mercado, praticamente. A gente vai lá para consumir. Quer dizer, então é complicado. De fato, presta atenção, querido, nós não temos a intenção de condenar, nós não temos a intenção de debochar. A nossa principal intenção é chamar atenção à necessidade de se conceder primazia nos púlpitos de Angola. É fundamental conceder primazia à palavra de Deus, ok? A palavra de Deus, ela precisa ser priorizada nos púlpitos. E quando nós falamos sobre pregação, nós não estamos a falar de subir no altar e falar, Deus fez isso na minha vida, eu fiz aquilo, eu fui aí, eu fiz aquilo, eu fui aí. Não, estamos a falar sobre pegar o texto bíblico, ler o texto bíblico, explicar o texto bíblico e aplicar o texto bíblico, tá? É sobre isso que nós estamos a falar. Não estamos a falar sobre Deus aqui, não. Estamos a falar sobre pegar a Bíblia e começar a estudar. E é claro que só ler o texto bíblico, explica o texto bíblico, quem de fato estuda a palavra. Quem não estuda a palavra não vai ter possibilidades de ler o texto bíblico e se centralizar na palavra. Por esse fator é que é muito natural, você vê nas congregações, abre-se a Bíblia e a pessoa já fugiu do versículo. Esse é um dos outros erros que muitos pregadores têm cometido. Abrir o texto bíblico em 1 Timóteo 1, 2, vai em Gênesis capítulo 12 e nunca mais volta. Aquilo é uma viagem espacial. Esse é um gravíssimo erro do ponto de vista da homilética. É necessário se centralizar no texto, estude bem o texto bíblico. E aqui a gente faz as recomendações, localiza o livro que eu terminei de ler recentemente, As Confissões de um Pregador, do Augustus Nicodemos. Tem também a Simplicidade na Pregação, do J. Kelly. Você tem a Pregação Reformada, do Joel Bick.
E também tem aí, inclusive, na Livraria Barquinho, a pregação expositiva do pastor Hernandes Dias Lopes. Compre esses livros, tá? Tem aí também da Pesquisa ao Púlpito, do Gilton Moraes, que é um mestre em homilética, em pregação bíblica. Compre esses materiais, pesquise, estude, procure qualificar-se bem naquilo que é o Ministério da Pregação. Então, considerações finais, pastor Israel, eu sei que nós vamos ter momentos mais qualitativo relativamente a isso. Considerações finais, queridos. Agradecer o convite para conversarmos e podermos dialogar. Sou muito agradecido. É um prazer poder estar aqui com os irmãos. E em termos de considerações finais, eu queria fazer um pequeno resumo em termos de dica aos irmãos que vão pregar. Quando forem, depois de fazer, por exemplo, todo o trabalho de familiarização, de estudo do teu texto bíblico, já separou a perícope ou a parte que você vai trabalhar, ou a seção que você vai trabalhar na Escritura, Novo, Antigo Testamento, já identificou a estrutura daquela passagem, ela vê as verdades teológicas ali instruídas. Eu quero dizer, olha, nunca esqueça essa verdade. O conteúdo do sermão precisa ter, no mínimo, um tripé, que são 3 pontos fundamentais, que geralmente são conhecidos como o ponto do problema, o ponto da graça e o ponto da missão. O problema tem a ver com o que é que o texto nos apresenta sobre o quê? Sobre a queda do homem, suas consequências e o pecado. O texto da Escritura, sempre de forma geral, vai apresentar essa dimensão. Tem ali alguma dimensão que tem a ver com problemas relacionados ao pecado que entrou no mundo, as suas possíveis implicações quanto a isso, que poderá ser resistência a Deus, o desprezo ao outro irmão, o orgulho, alguma coisa nesse sentido. Identifique isso. O segundo é a graça. O que é a graça? A graça é o que Deus está a fazer diante daquele problema identificado. Tá bom, vemos aqui um problema, mas no texto. E diante daquilo que a gente viu como problema, o que Deus está fazendo? Essa graça, ela não significa só, por exemplo, graça como a gente pensa em favor de merecido. Tem a ver com a ação do divino, que tem a ver com agir graciosamente, pode ser com justiça, pode ser com levantar alguém, pode ser com algum despertar. Deus está fazendo alguma coisa no texto. É por causa disso que a gente precisa sempre ter em mente. O texto bíblico, embora ele conta alguma história de Abraão, de Moisés, de Davi, ele é um texto que o protagonista é Deus. Portanto, você precisará identificar o que Deus está fazendo, como Deus está agindo, como. Para quê? Para que você não pregue antropocentricamente. Para que você não se prenda a Davi e Golias. Sim, é Davi e Golias que estão ali, mas Deus está por detrás de cada história. O que Deus está fazendo? Como Deus está agindo? Essa é a graça. E, por fim, vem a missão. A missão tem a ver com a nossa possível resposta àquilo que nós estamos vendo ali no texto bíblico. E o que se espera? Às vezes, já está claro no texto o que se espera diante daquilo. Qual é a reação adequada? Às vezes, no texto já demonstra claramente que é adoração, que é confiança, que é obediência, que é alguma coisa. Mas, às vezes, você vai ter que entender o contexto para saber isso. O que se espera da gente, mas sempre inicialmente do público primário e depois então de nós, em termos de resposta, de reação àquilo que Deus está fazendo ali no contexto do texto bíblico. Então, pega o conteúdo que você já elaborou do seu sermão, você já estudou, familiarizou, já fez aqui a contextualização, já buscou a questão histórica, a questão literária, você já está dentro do texto, está familiarizado. Agora, tudo que você trabalhou
pega esse tripé que é fundamental: o problema, a graça e a missão. Isso vai te ajudar muito a ser um pregador, por exemplo, teocêntrico, cristocêntrico, a não ir para o antropocentrismo. O que pode te ajudar a melhorar nesses aspectos são 2 livros. O primeiro deles é A Jornada da Pregação, do professor Adrian, e o segundo é As 4 Páginas de um Sermão. Esses 2 livros são interessantíssimos, porque eles vão te ajudar a ser um pregador que trabalha no mínimo as 2 modalidades de sermões que têm dominado o mundo, né? Que são a famosa homilética clássica, que trabalha ali muito mais ali no contexto mais expositivo, com algumas aplicações, e a nova homilética, que vai trabalhar essencialmente aquilo que chamam de As 4 Páginas de um Sermão, que são livros assim fundamentais, atuais, e com aquilo que o professor Wilson acabou já recomendando, enriquecerão demais também ali o teu arcabouço para conseguir trabalhar bem a questão da pregação. É isso, eu agradeço, e não esqueçam, como pregadores, se eu tivesse que falar algo para vocês, todo pregador, a gente vai trabalhar muito isso nos próximos encontros, todo pregador deve ter um pressuposto claro. O quê? A Bíblia é a revelação de Deus. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a Bíblia é um livro sobre Deus. Os homens aparecem, os homens são mencionados, os homens estão inseridos, e é por isso que tem aqui o que é a dimensão do homem na questão do problema, mas a Bíblia é a revelação de Deus, porque é um livro sobre Deus. Portanto, se eu for pregar a Bíblia, eu devo pregar sobre Deus e não essa entrega nos homens, porque ela é a revelação de Deus. Isso aqui te ajuda como pregador a não pregar antropocentricamente, a ser um pregador teocêntrico. Isso é um pressuposto fundamental. O livro que eu estou trabalhando é a revelação de Deus. Então eu preciso sempre me perguntar o que Deus está fazendo nesse texto. A graça, a justiça, a paciência. Deus está agindo ali. Mas está falando de Davi e Golias. Encontra como Deus está agindo, porque a Bíblia é a revelação de Deus. É isso. Amém. Obrigado também pela sua participação aqui, pastor Israel. Agradecemos. E também quero agradecer a todos aqueles irmãos que nos acompanharam, professor Euclides, Amém. Irmão Pedro Rodrigues, Adriano Jaques, o pastor José Gonzaga, também a irmã Larissa. Tenho aqui também o irmão Borges Chicango, a irmã Nádia Simões. Obrigado pelas vossas contribuições aqui, o profeta Paulino Moura, André Manuel Kiala. Obrigado pelas vossas contribuições, nós agradecemos muito. Qualquer dificuldade, nós estamos aqui à disposição para ajudar, tá? Também agradeço ao irmão Daniel dos Santos João pela contribuição e o irmão Josué. Obrigado pelo vosso apoio, Deus abençoe todos vocês, já sabem, essa imersão à pregação que nós estaremos aqui desenvolvendo, caso desejares tirar uma certificação, nós depois podemos fazer isso. Qualquer coisa, podes entrar em contato comigo, com o pastor Israel, a gente vai ajudar nesse aspecto, tá? Deus abençoe, então, fiquem na paz. Obrigado, pastor Israel, saudações aí. Amém. Obrigado, eu quem Deus agradeço. abençoe. Amém, amém. Amém. Saudações Paz, a querido. todos. Tchau, tchau.